que nem nos meus maiores devaneios eu pude imaginar que a gente viveria uma pandemia como essa. Eu tenho dito que mais do que uma crise econômica, mais do que uma crise de saúde, mais do que uma crise de emprego, é uma crise de gente. E quando a gente enfrenta uma crise de gente, eu acho que é uma excelente oportunidade para recursos humanos e para as empresas mostrarem os seus valores. A gente usou essa oportunidade como uma oportunidade de inovação, uma oportunidade do nosso time expressar o seu melhor e da gente convidar os nossos colaboradores a co-criarem soluções. Porque, no fundo, essa é uma crise que nenhum de nós sai sozinho. A gente só sai dela juntos. Bom, eu sou Vivian Broge, estou diretora de Recursos Humanos da Iguatemi e o meu dia a dia é muito dinâmico. É sobre um planejamento estratégico muito bem estruturado que a gente tem, com ações para aumentar a nossa eficiência operacional, trazer uma jornada do colaborador com impacto muito positivo, mas sempre com o objetivo de criar valor para todo mundo que está ao redor, não somente para a empresa, não somente para os colaboradores, mas para a sociedade. O Iguatemi é uma empresa full service de shopping centers, mas que nos últimos anos também ampliou a sua atuação. Hoje a gente conta com um e-commerce de curadoria, que é o Iguatemi 365, e eu acho que nós somos um espaço de muitas experiências, de muitas vivências. A gente quer oferecer momentos memoráveis de serviço, de qualidade, de atenção, de cuidado. Nós contamos hoje com aproximadamente 2.200 colaboradores, mas se a gente incluir os nossos terceiros, a gente está falando aqui de um ecossistema de mais ou menos 10 mil pessoas. A gente tem colaboradores muito diversos, alguns, como eu, vieram de um lugar de maior privilégio, outros não. Mas todos nós podemos ser mais, melhores e oferecer esse bem servir. Oferecer esse senso de dono, oferecer capacidade de solucionar problemas reais de pessoas reais. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de educação, a gente faz isso através de desenvolvimento, a gente faz isso através de uma remuneração justa e igualitária, onde homens e mulheres tenham a oportunidade de ter os mesmos ganhos, sem grandes disparidades. A gente faz isso incentivando liderança feminina. Hoje nós somos uma empresa que tem 43% de mulheres no seu quadro e quase o mesmo número, 44% de mulheres no Comex. Isso me dá muito orgulho, porque cada uma de nós, me incluindo neste grupo de mulheres, pode mostrar para muitas meninas no nosso país que nós podemos ser aquilo que a gente quiser e sermos relevantes no contexto que a gente escolher trabalhar e viver. Para chegar no nosso público operacional, que não tinha acesso às nossas ferramentas tradicionais de gestão, a gente se reinventou. Foi para mídias sociais, foi para aplicativos de comunicação, coisas que a gente tinha vontade de fazer, mas de um dia para o outro precisou prototipar. E eu acho que essas coisas todas vieram para ficar. E quando a gente aumentou essa comunicação empática, olhando para o indivíduo, olhando para o entorno, olhando para a família, olhando para o contexto, os nossos colaboradores se sentiram convidados a nos ajudar a sair dessa crise juntos. Isso aumentou tremendamente o nosso engajamento. Acho que na pandemia tiveram alguns pilares que sustentaram a nossa atuação. O primeiro deles, e óbvio, era a saúde. Era o cuidado integral do ser humano. Por que saúde em primeiro lugar? Eu acho que para responder essa pergunta eu tenho que trazer um pouco aqui da minha história. Algumas das pessoas que me conhecem melhor sabem que eu sou mãe de uma criança neurotípica e de uma neurodiversa. E quando você recebe uma criança gerida com todo amor e carinho e que tem uma síndrome rara, que não é diagnosticável na gestação, você entende o valor da saúde. Sem saúde não há nada. É para mim muito óbvio entender que saúde vem em primeiro lugar. A partir dessa experiência, logo no início dessa crise, a gente fez uma parceria importante com o Fleury, no qual a gente testou massivamente toda a nossa população. A gente criou protocolos muito claros de cuidado com as nossas pessoas, não só dentro dos nossos espaços, dentro dos nossos shoppings, dentro da nossa holding, mas também para que elas pudessem se guiar nas suas casas.
A gente começou, né, a atenção aos nossos colaboradores no início da pandemia com uma telemedicina ofertada pelo Fleury. Depois a gente migrou isso para uma central clínica de saúde para os nossos colaboradores. O que é isso? É 24 horas por dia, 7 dias por semana, de uma oferta de cuidado e de saúde para os nossos colaboradores. Isso significa só para tirar dúvidas sobre Covid? Não, sobre qualquer situação. A gente também esteve muito preocupado, né, no momento onde a gente tinha uma ocupação muito alta no sistema de saúde público e privado, em a gente ajudar os nossos colaboradores a terem esse atendimento via telemedicina, de um lado, obviamente, protegendo eles de se colocarem no risco, mas também de ajudar o sistema de saúde a se desonerar e não receber pessoas ali que poderiam ser tratadas de uma outra forma, com uma telemedicina, com um cuidado feito a partir dessa central clínica de saúde. E que realmente eles fossem para um hospital quando isso era a alternativa viável. Um outro lançamento que a gente fez no meio da pandemia foi um app do Saúde Iguatemi, do nosso programa, no qual os nossos colaboradores têm à sua disposição um chat para você ter um coach de saúde, seja para definir metas, se eventualmente eu ganhei peso na pandemia, para eu emagrecer, se eu deixei de fazer exercício, como é que eu volto a fazer exercício, se eu não estou dormindo bem, porque a gente também olhou para isso, né? Essa incerteza prolongada causa impactos no sono. A gente viu que a gente tinha tanto pessoas dormindo menos do que deveria, como trazendo algum tipo de transtorno no sono. E a outra coisa também é o excesso de trabalho. Então essas são todas coisas que os especialistas que estão no app do Saúde Iguatemi podem ofertar um atendimento imediato, dando um direcionamento e, se necessário, conectando com especialistas para seguir na atenção e no cuidado desse tema. A gente tem um programa de crônicos muito importante para olhar para onde também a doença já acometeu essas pessoas. A gente tem um programa de gestantes. E esse é um programa que oferta também um cuidado integral para a colaboradora. Olha assim para enfermeiras que vão falar com você ao longo de toda a gravidez, trazendo os principais problemas. Como é que eu durmo quando a barriga já está incomodando? Como é que eu lido com uma série de questões que aparecem durante a gravidez? Também depois. Como é que eu lido com a amamentação, tão importante para o vínculo? Ou se eu estou tendo problemas com a amamentação, como eu lido com a minha saúde psicológica para não ter nenhuma culpa, para assumir essa maternidade inteira? Quando a gente olhou, né, para o nosso pilar de mulheres em posições de liderança, a gente viu que uma oportunidade que a gente tem, e que também é comum no mercado, a gente não estava diferente do mercado, é que muitas mulheres acabam desistindo da carreira depois de serem mães. Então, o Projeto Equilíbrio é um projeto que a gente faz com mulheres que tenham tido seus filhos até 1 ano e meio atrás e tenham voltado para o trabalho. Foi bem interessante esse projeto, foi realmente para trazer essa estabilidade, essa tranquilidade de poder focar no meu trabalho e focar na minha maternidade. Eu consegui amamentar minha filha, então eu amamentava minha filha de manhã, na hora do almoço, à tarde. Eu sempre fui muito estimulada a exercer o meu papel de mãe e também exercer o meu papel de profissional. Não teve distinção de cobrança, mas teve empatia, teve acolhimento, teve cuidado, né? E eu consegui me abrir, inclusive assim, nas minhas dificuldades, consegui sentar com um diretor, consegui sentar com a nossa diretora de RH para falar dos meus medos, das minhas dificuldades como mãe, como trabalho, como assumir nesse novo momento, num empreendimento tão importante para a companhia. E eles foram super abertos e acolhedores. Foi um projeto incrível. A gente já tinha, né, uma plataforma de cursos digitais antes da pandemia, mas a gente entendeu que com os nossos times trabalhando nesse ambiente híbrido que veio para ficar, a gente precisava ter novos conteúdos e trazer temas associados, inclusive, ao que todo mundo estava vivendo nesse contexto de pandemia. Então, a gente, no meio de tudo isso, relançou
a nossa academia, que a gente chama carinhosamente de Academia IESC, com conteúdos novos, conteúdos de mercado, mas também conteúdos autorais. Então, um conteúdo autoral que a gente tem é, por exemplo, uma série sobre diversidade, onde a gente fala de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, onde a gente fala sobre raça e etnia e como a gente se coloca como antirracistas, um tema sobre liderança feminina, e tantos outros. Na Academia IESC a gente tem conteúdos falando sobre qualidade de atendimento, a gente também ofertou um treinamento, uma capacitação sobre vieses inconscientes, para que a gente pudesse olhar que todos nós somos preconceituosos, mas se a gente olha para os nossos vieses, a gente pode fazer uma escolha a partir disso. No final do ano passado, a gente se engajou em uma iniciativa pioneira com o Acnur, com o Pacto Global e com a ONU Mulheres, para seguir contratando pessoas refugiadas ou em situação de refúgio. A gente hoje tem 26 dentro da companhia, mas o desafio foi que pela primeira vez na história do Brasil, a Acnur formou, junto com a turma do Giló, um grupo de 20 mulheres que foram patrocinadas pela Iguatemi, pelo Facebook, para se colocarem no mercado de trabalho. Mulheres venezuelanas com deficiência ou cuidadoras de pessoas com deficiência. Esse projeto, para mim, ele é muito especial, porque ele fala da gente olhar para quem estava no final da fila e trazer essa pessoa para o começo da fila. De novo, é a função social do trabalho, que eu acredito tanto. A oportunidade que a Iguatemi ofereceu para mim de ser contratada no momento de crise, na verdade, foi como uma porta de esperança que abriu, porque eu já havia acreditado que não iria conseguir, não iria sacar minha família adelante. E, na verdade, para mim foi maravilhoso, sabe? Para mim, a Iguatemi não é como um sítio de trabalho, senão como eu acordo todos os dias da manhã, de cedo, né? E vou para a empresa trabalhar com muito amor, com muito carinho, pois a Iguatemi para mim é aquela família que me acolheu no momento que eu mais precisava, que eu mais necessitava. E ela me deu aquela mão amiga, aquela mão de apoio para me ajudar. E para mim a Iguatemi é minha família. Essa é a nossa missão com diversidade, é a gente olhar o ser humano por inteiro, a partir da sua potência, a partir da sua riqueza. E tem sido a cada dia uma surpresa ver a possibilidade de uma empresa, de um ecossistema, ofertar uma vida nova, ofertar escolhas, ofertar a capacidade de sonhar. Então isso para mim me enche de orgulho por a gente nunca, em tempo algum, ter aberto mão daquilo que a gente acredita que é valor para a Iguatemi e para o todo. A comunicação interna ganhou muita relevância na pandemia, porque de um dia para o outro a gente precisou colocar de forma muito ágil os nossos colaboradores em home office. E a gente teve que pensar como é que a gente vai se comunicar com todos os nossos colaboradores sem deixar ninguém para trás. Sendo que alguns dos nossos colaboradores tinham facilidades de ter acesso às nossas plataformas, aos nossos apps e ter até computador, e outros não. Então a gente teve que repensar tudo isso, ir para as redes sociais, fazer plantões de dúvida para que a gente pudesse esclarecer todos os passos que a gente estava dando para enfrentar essa crise. A gente também soltou editorias focadas em saúde, focadas em diversidade, focadas em negócios, focadas em aprendizado através do WhatsApp, para que todo mundo pudesse estar informado. Eu acho que o online veio também para democratizar a comunicação. Então, muitos espaços onde a gente não conseguia chegar por meio de falta de acesso, por meio, às vezes, que estávamos ainda estudando ferramentas, por meio de WhatsApp, grupos de WhatsApp dos shoppings, murais e também lives, a gente conseguiu chegar nesse colaborador. Então, acho que o retorno foi extremamente gratificante, porque a gente ouviu que a empresa estava presente naquele momento tão difícil. A gente se desdobrou para estar em todos os lugares, mas sem perder uma coisa que eu acho que é essencial,
que é essa proximidade, que é esse humanismo. A gente tentou ser o tempo todo radicalmente transparentes com os nossos colaboradores. E para isso foi necessário se colocar vulnerável diante deles. Inclusive, muitas vezes, um sem fim de vezes, eu disse que eu não tinha as respostas, mas eu convidei os meus colaboradores a construir essas respostas comigo. A transformação digital veio para ficar. Algumas coisas que a gente fazia, de eventos presenciais, de capacitações ou até de comunicações que a gente fazia via e-mail, eu não consigo mais ver essas coisas acontecendo. Acho que a gente ficou muito mais dinâmico, acho que a gente ficou muito mais rápido, acho que a gente ficou muito mais próximo. E isso eu acho que são oportunidades que a pandemia nos trouxe de ser melhores, de nos reinventarmos. E eu acho que tudo isso veio para ficar. Também nos nossos eventos, que a gente costuma dizer que a gente sempre faz eventos uau, eles precisaram ser repensados. Então a gente tem, por exemplo, um evento que é muito especial para a gente, que a gente chama de Quero Ir Junto, que é o dia que os nossos colaboradores trazem os seus filhos, as suas famílias para conhecerem o escritório e viverem uma experiência conosco. Esse ano a gente não podia recebê-los aqui, mas a gente não quis deixar de fazer, então a gente transformou ele em todo digital. Tivemos contação de histórias, tivemos mágica e tudo isso proporcionando, um momento de cuidado, um momento de diversão, um momento de lazer para os nossos colaboradores e suas famílias. Um outro evento que eu posso citar, que foi super desafiador para a gente, são as nossas festas de final de ano. A gente costuma ter festas locais e nesse ano também não podíamos fazer. Então a gente se desafiou a fazer uma festa digital, mas uma festa que tivesse interação, onde a gente pudesse celebrar os tempos de casa, onde as pessoas pudessem entrar ao vivo num broadcast conosco, falando sobre o que esse tempo de casa representava para eles, para a família deles, para a vida deles. E foi muito divertido a gente ter a oportunidade de ter todo o nosso comitê executivo, com todos os protocolos de segurança, todo mundo testado, usando máscaras, falando para os nossos colaboradores sobre o que a gente tinha vivido ao longo do ano de 2020 e ouvindo também deles como é que tinha sido essa experiência. Um evento super especial para a gente reforçar os nossos valores, a nossa cultura, a nossa qualidade, o nosso jeito de servir os nossos clientes é o Café com CEO, no qual ele conta um pouco da sua história e faz algumas perguntas também para os colaboradores para saber mais como eles estão vivendo a jornada conosco. E esse evento era tradicionalmente presencial. E a gente tinha mais ou menos umas 14, 15 pessoas que vinham e desfrutavam de um café da manhã com ele. Com o advento da pandemia, a gente se desafiou também a fazer esse evento de forma digital. E foi muito bacana, porque a gente conseguiu fazer isso para mais pessoas, então democratiza a participação e a gente conseguiu ter um time mais heterogêneo de todos os nossos empreendimentos, gente com pouco tempo de casa, gente com longo tempo de casa, e a gente percebe como constrói valor, ouvir a história da Iguatemi, ouvir a solidez dos nossos empreendimentos e do nosso negócio, ouvir o nosso olhar humano, ouvir sobre a nossa qualidade de servir, ouvir também sobre o nosso pioneirismo, sobre a nossa inovação, a partir da visão e da ótica do nosso CEO. A gente passa tantas horas no trabalho, com a pandemia a gente precisou se dedicar tanto para fazer frente ao que emergiu do contexto, que acho que a gente não podia deixar passar a importância da gente falar sobre engajamento, da gente falar sobre clima. Todos nós queremos fazer da Iguatemi uma melhor empresa para se trabalhar e criar contexto para que todos os nossos colaboradores pudessem dar a sua opinião, colocar a sua voz, era algo que a gente, como recursos humanos, queria fazer. A gente acredita no valor da cocriação e a gente fez isso de muitas formas, seja aumentando a nossa capacidade de escutar as necessidades dos nossos colaboradores durante a pandemia. A gente fez 4 escutas de clima e foi refletindo os resultados no nosso plano de ação. A gente engajou cada vez mais os nossos comitês de clima, que são representantes voluntários de todas as áreas, para ajudarem a gente a cocriar soluções do que estava vindo dessas mesmas escutas. A gente também teve uma governança para garantir que os nossos planos de clima tivessem continuidade em meio a tudo que estava acontecendo. O Iguatemi ele conseguiu passar essa tranquilidade durante o passar dos meses, né? Então, todas as iniciativas que foram sendo colocadas, todo o cuidado com o funcionário, a preocupação no transporte, na chegada dele na companhia,
onde as reuniões eram tratadas, né, espaços amplos, ventilados. Começamos a entender, né, a preocupação da empresa com o nosso bem-estar, né? Apesar da gente ter sido muito impactado com o shopping fechado durante grande parte da pandemia, muitas atividades não pararam. A gente teve uma intenção tão genuína de acolher todas as nossas pessoas que mesmo com essa pandemia a gente teve o nosso resultado histórico de clima. Em 2 anos a gente subiu 21 pontos no índice de favorabilidade, no índice de confiança do Great Place to Work. A gente, no meio dessa pandemia, foi considerado a 15ª melhor empresa do varejo para se trabalhar. A gente também se orgulha muito de ser a 20ª melhor empresa no país para uma mulher trabalhar. A gente está nesse momento como finalistas também do Prêmio WEPS, que mostra o nosso engajamento como signatários dos princípios da ONU com a equidade de gênero. Também um ponto importante é que os nossos colaboradores têm percebido a gente como uma empresa mais diversa e que valoriza a diversidade, que quer ter gente diferente e que quer incluir todas essas pessoas sem deixar ninguém para trás. Os nossos resultados de pesquisa de clima também apontam para isso. A gente esteve a todo momento muito conectado com o que estava acontecendo ao nosso entorno. Acho que o próprio RH, em um dado momento, se colocou a serviço de olhar para muitas pessoas que estavam desempregadas e dizer o que a gente pode fazer. E a gente criou uma ação que chamava RH Iguatemi com Você, no qual a gente recebeu, durante a pandemia, vários currículos que a gente ofertou uma consultoria gratuita para a melhoria desses currículos e também deixou essas pessoas cadastradas no nosso banco de talentos para que, no caso de nós mesmos termos oportunidades, que elas pudessem participar. Esse foi um trabalho voluntário de todo o RH e que foi muito bonito de ver o impacto positivo que a gente teve na vida de muitas pessoas. A gente também teve uma parceria linda com a Ambev, na qual a gente colocou caixas nos nossos shoppings para que as pessoas pudessem doar aos nossos clientes e também aos nossos colaboradores itens essenciais de saúde e também comida. A parceria com a Iguatemi não começou esse ano, já começou alguns anos atrás. E esse ano eu acho que foi a mais forte de todas. E todos os shoppings de Iguatemi que eu fui tinham um lugar para fazer a doação. E junto com a Ambev eles nos ajudaram a fazer toda a logística de recebimento. Acho que o meu principal aprendizado nessa jornada com a pandemia é que quando você está numa crise, a primeira coisa que sobressai são os valores das pessoas, das empresas e do ecossistema. Eu acho que a gente conseguiu mostrar para todos com os quais nos relacionamos que os nossos valores são para valer, são de verdade. Mas, sobretudo, eu acho que o humanismo que essa crise nos convidou veio para ficar. Cada vez mais as pessoas vão fazer escolhas de empresas a partir dos valores. E eu acho que o que elas fizeram na pandemia vai ficar muito evidente e vai ser lembrado para além da pandemia. Vocês sabem, a gente enfrentou um momento bastante delicado agora na pandemia. Foi algo inédito, né, que mostrou o quanto todos nós somos vulneráveis diante de algo desconhecido. E acho que a Iguatemi mostrou bastante maturidade, união para passar por esse momento. Praticamente não só porque olhou para dentro, para cuidar de nós mesmos, para fazer, né, aquilo que precisava ser feito dentro da companhia, mas também olhou para fora, olhou para as pessoas e viu que a sociedade brasileira tinha bastante pessoas vulneráveis e que precisava também ajudar a sociedade a passar por esse momento. Eu acho que a gente vem demonstrando uma consciência que é muito importante, que é essa vida coletiva, né? Quem escuta a minha fala sabe que eu sempre digo que a sociedade é mais importante que o indivíduo. A gente tem que cuidar do coletivo.